reais arroba, sempre para descontar o fundo rural. A vaca 145, a novilha 147 e o bezerro Nelore vendido aí na praça a R$ 1.400, a vaca magra a R$ 1.400 e a bezerra Nelore, Renan, a R$ 1.000. Eu sempre pergunto aqui, tá diferente o preço da semana passada? Nós tivemos uma pequena valorização no boi de R$ 2 e consequentemente aí a novilha também subiu R$ 2 e a vaca R$ 1, né? Então teve uma pequena variação aí pela parte comercial aí, que o pessoal tá com dificuldade já para comprar gado gordo, né? Então, isso é evidenciado com a subida do preço aí para estimular o pecuarista a entregar o seu rebanho para o frigorífico. Cotação então informada aos produtores rurais aqui da região, aos ouvintes da Coluna Agroinforma. Vamos dando início então, falando sobre o tema de hoje, né, José Emílio? Vamos falar sobre o uso da água, é isso? Isso, a importância do uso da água na agricultura e na pecuária, assim como a importância dessa água para o uso em geral, aí, principalmente na área urbana, né? Que nós sabemos toda a dificuldade que seria se não tivesse água. Eu gostaria aqui, né, Renan, até de passar para o produtor rural, para todos aqueles que nos ouvem, né? Existe um filme que está passando aí na Netflix, até quem tiver interesse pode estar vendo, que é O Menino que Descobriu o Vento. E essa história Assisti domingo. Você assistiu domingo. Né? É um filme interessante, que o menino que descobriu o vento, ele conta a história de uma região, eu não me lembro agora qual, né, em qual país, mas que passou por um período de seca muito grande e realmente perderam tudo, perderam todas as suas roças e uma área predominantemente agrícola, que não tinha nem energia elétrica, e se descobriu ali, Marcelo, a ação do vento, e que gerava energia através de um dínamo, e esse dínamo tocava uma pequena bomba d'água. E salvou essa comunidade de morrer de fome por essa descoberta, de bombear a água, canalizá-la e aí fazer uma irrigação ali por difusão no solo mesmo, né? Não era aspersão, nada, porque era uma bomba somente para caminhar a água de um poço, uma cisterna, né? Então ali salvou-se aquela comunidade que estava já vivendo uma guerra civil por falta de alimento, né, uma seca muito grande. Então a gente vê a gravidade que seria se nós não estivéssemos num país abençoado por Deus, em que temos água ainda em abundância, né? Passamos por período, principalmente aqui na nossa região, períodos críticos de chuva, mas nada que possa ser comparado a uma situação dessa. Mas esse filme ilustra o tanto que nós temos que dar valor na questão de uma água, né, em abundância que a gente tem, uma energia elétrica, e que tudo poderia ser muito pior. Então, em cima dessa ilustração e do tema que é tão importante, a gente está aqui recebendo o Wagner Gurian, que é engenheiro agrônomo da Secretaria da Agricultura de Santa Fé do Sul, e o Marcelo Correia, que é diretor de meio ambiente, né, trabalha também na Secretaria da Agricultura, ligado ao SAI, e a gente tem feito uma parceria muito grande desse trabalho, trabalhando com essa questão toda do meio ambiente, o Wagner com a questão agronômica e do meio ambiente também. E nós vamos estar falando dessa importância de como a água pode ajudar, né, Wagner, o produtor rural, e que na verdade sem a chuva a gente não existe agricultura, mas que existem as questões todas de irrigação. E nesse passo, eu já queria até que a gente estivesse falando aí da questão até de legislação, como que a gente poderia estar trabalhando nisso, e o que o município de Santa Fé do Sul tem agido nessa preservação desse bem tão precioso, né? Então, já passar aí um bom dia para o Wagner e depois nós vamos conversando aqui com o Marcelo também. Bom dia, Zé Mídio, bom dia, Marcelo, bom dia, Renan, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Realmente, Zé, a água, nós sabemos, né, que é um bem finito, né, tem que ser manejado de forma adequada. Tanto é que é um tema tão importante que a ONU, em 1992, né, intitulou o dia 22 de março, né, como Dia Mundial da Água, tá? Então esse dia é comemorado em todo o planeta, né, e tenta assim, conscientizar as pessoas da importância, né, dos nossos recursos hídricos. Agora, quero passar aos ouvintes a título, né, de município de Santa Fé, a nossa realidade aqui. A maioria das pessoas sabem que em 1968 ocorreu o represamento, né, do reservatório da hidrelétrica de Ilha Solteira. Com isso, Santa Fé do Sul perdeu áreas, né, inundadas. Você vê hoje, Santa Fé do Sul tem
20.890 hectares, a área total do município. Desses 20.890 hectares, 2.600 hectares foram inundados pelo barramento, né, da hidrelétrica de Ilha Solteira. Tá? E quer dizer, então nós temos um município aqui privilegiado por água. Esse barramento influenciou o córrego do Jacu Queimado, aqui no sentido Rubinéia, e o Ribeirão Ponte Pensa, sentido Ilha Solteira. Tá? Então nós temos uma abundância em água. Os principais córregos do município são 6 córregos que abastecem a área rural do município. O córrego que abastece o município é o córrego da Cabeceira Comprida. É um córrego que tem 11 quilômetros de extensão. Esse córrego, Zé, ele nasce no município de Três Fronteiras, às margens da rodovia Euclides da Cunha SP-320. Quer dizer, ele nasce lá e ele deságua na represa que abastece o município, que é ali com o córrego São José e o córrego da Mula. Tá? E desde 2011, o município, preocupado em preservar esses recursos naturais, vem fazendo trabalho de conscientização de educação ambiental, tanto com a população urbana, através dos alunos da rede municipal, quanto estadual, com os agricultores. Tá? Nós iniciamos aí o isolamento de todas as APPs do Cabeceira Comprida. Tá? Nós cercamos aí mais de 100 propriedades rurais, se eu não me engano, 135 propriedades rurais. E nós observamos que houve um aumento no fluxo de água, tanto para a dessedentação de animais, que é para bebedouro, quanto para a irrigação. Só que esse é um trabalho, eu falo que é um trabalho de formiguinha. Não adianta a gente chegar lá, isolar, fornecer mudas, que nós temos o Viveiro Municipal aqui, aproveitando a oportunidade, que é uma referência regional. Hoje nós produzimos anualmente 100 mil mudas, que realmente a gente prioriza a distribuição dessas mudas para produtores que têm o intuito, né, de reflorestar a sua nascente, sua APP. Quer dizer, então é um trabalho que nós estamos fazendo ao longo do tempo. Nós temos uma parceria muito forte com o SAI Ambiental, com a Secretaria da Agricultura, através da extinta CAT, da Defesa Agropecuária. Então nós tentamos isso, o quê? Aumentar o fluxo de água dos nossos córregos, visando o quê? Maior disponibilidade de água, não só para a agricultura, mas para a área urbana também. Muitas vezes o pessoal que está na cidade fala assim, mas a preservação dos recursos naturais é do homem do campo. É um fato que não é real. Na realidade, a preservação do meio ambiente é uma responsabilidade de todos nós. Tá? Para você ter uma ideia, Zé, eu peguei um levantamento da ONU, né, e da Unicef. Hoje, por dia, morrem 1.400 crianças menores de 5 anos em decorrência da falta de água potável, né? Através de falta de saneamento básico, higiene. Quer dizer, 20% da população mundial não tem acesso à água limpa. E a gente fala, nós moramos no planeta azul. Tudo bem, mas o que nós temos disponível de água hoje, potável, é 0,77% de todo água doce, o recurso hídrico do planeta. Quer dizer, o restante está o quê? Está na água do mar, está nas calotas polares. Então, quer dizer, a água é sim um bem finito e nós temos que preservá-la. E nós temos um trabalho maciço de conscientização com relação a isso daí. E junto a esse trabalho de conscientização, igual você colocou muito bem, tem o trabalho de fiscalização. Tá? Então nós temos aí uma atuação maciça, né, da fiscalização ambiental, em cima tanto da área urbana quanto rural. Tem a questão das outorgas dos postos, né, que o Marcelo vai falar com maior prioridade em seguida. Então nós estamos assim, nós temos esse trabalho. Qualquer dúvida que os produtores, qualquer município, alguma dúvida, pode nos procurar, nós estamos à disposição para passar todas as informações. E quando a gente fala de preservação dos recursos hídricos, não é preservação apenas do córrego em si, mas também do seu entorno. Tá? Por isso que a importância de fazer o isolamento das APPs, recuperação de nascente, a conservação de solo, através do terraceamento, né, que é uma prática mecânica, prática vegetativa, prática edáfica. Para você ter uma ideia, nós iniciamos um trabalho aí, começou em 2000 esse trabalho, de terraceamento agrícola nas propriedades rurais. Você vê, nesse período, nós fizemos, esse terraceamento foi feito pelo Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas, e ele trabalhou, nós priorizamos uma microbacia, que foi a microbacia da Cabeceira Comprida. Para você ter uma ideia,
A microbacia da cabeceira do Comprido, ela é formada por 167 propriedades rurais, totalizando 3.290 hectares. Dessa área total, nós terraceamos quase 1.000 hectares. Foi beneficiado aí 139 propriedades rurais. Quer dizer, foi feito o terraceamento, teve a participação direta da municipalidade, tanto na disponibilidade técnica para locação dessas curvas, teve a participação da Patrulha Agrícola Municipal, que é através da Associação Tutorial de Oliveira, para levantar esses terraços. Quer dizer, teve uma atuação importantíssima do SAI, quando teve um projeto de aquisição de lascas e arame, e subsídio da mão de obra para a construção dessa cerca. Quer dizer, então eu falo aqui com prioridade. O produtor de Santa Fé do Sul, ele é um produtor privilegiado, porque o que a municipalidade tem feito, assim, procura fazer, tudo em bem, tudo em prol do produtor e do meio ambiente. Tem incentivado, inclusive, financeiramente, bancando essas lascas e a parte da mão de obra. E assim, Vargas, só para pontuar, eu não me lembro, há 8, 10 anos atrás, nós tivemos um grande problema com o abastecimento de água do município, né, que era praticamente 100%, se não 100%, mas uma grande parte, né, Marcelo, era abastecido pela represa do município. Teve um grande período de seca, e aí teve toda uma preocupação, eu lembro que muitas conversas e tudo, e a partir desse momento, já tinha um trabalho de preservação, mas a partir desse momento que veio a questão das microbacias, toda essa questão do terraceamento, do isolamento, né, das áreas de preservação permanente, né, a gente fala PP aqui, talvez o pessoal não conhece, a área de preservação permanente é o que está ali no entorno do córrego, né, no entorno do fluxo de água e da própria nascente. Com esse isolamento aumentou-se esse fluxo, né? E uma outra ação importante que eu vi que o SAI fez alguns anos atrás, que foi o desassoreamento da própria represa. E isso aumentou a capacidade de armazenamento da água ali, tanto é que há muito tempo a gente não tem ouvido falar, e graças a Deus, de problema de abastecimento de água para o município, fora outras ações, com a perfuração de poços e tudo mais, que aí até é um assunto que nós vamos, que é a questão da utilização dos aquíferos, né? Do aquífero Bauru e o aquífero Guarani, que são um grande armazenador de água. Mas é importante a população saber disso e dessa preservação, como o Wagner falou, não é só o homem do campo que tem que cuidar, mas aqui na cidade o uso consciente dessa água, né? Tem tantas campanhas que são feitas, mas que a população possa ouvir, porque a produção está lá no campo, né? Da água, nos córregos lá, mas o uso, uma grande parte do uso, principalmente de água tratada, é aqui na cidade. Então o pessoal tem que preservar, tem que saber a importância de se plantar uma árvore perto de uma nascente, de isolar o gado não pisar, porque a gente acha que muitas vezes isso não vale nada. E até, aí já passando para você até uma pergunta, eu ouvi de muitos produtores dizer que depois que ele fez o terraceamento, os vizinhos fizeram o terraceamento, que secou o córrego dele, ou secou o açude dele. Tem alguma relação a ver com isso? E aí, já emendando isso, explicar qual é o benefício do terraceamento, né? Que é a construção de curvas de nível, né? Só para entender melhor. Zé, é o seguinte, é uma dúvida assim, interessante de se levantar, porque realmente, uma área, quando ela não tem nenhum tipo de conservação de solo, quando chove, quer dizer, toda essa água, ela escorre para o leito do córrego, quer dizer, aumenta o volume de água no córrego. Então é uma falsa impressão que está aumentando o volume de água no córrego. Mas é o seguinte, tecnicamente, aquela água que desceu para o córrego, ela não é apenas água, e sim sedimentos de solo. Quer dizer, vai ocasionar um assoreamento. Então é uma falsa impressão que está aumentando o volume de água do córrego. E com o terraceamento, essa água ela não escorre para o córrego, e sim ela infiltra e vai alimentar o lençol freático. Na realidade é o contrário, quando você fala terraceamento e faz toda a parte de conservacionistas, você aumenta o fluxo de água do córrego. Então o pessoal sempre me questiona isso daí, mas porque é uma falsa impressão. Porque o pessoal vê aquela enxurrada no córrego e fala, nossa, está aumentando, é nada. Aquela água, ela tinha que infiltrar no solo e não causar enxurrada. E não ir lavando toda a propriedade, levando terra e assoreando. Você levantou uma questão aí com relação ao desassoreamento da represa. Por que precisou fazer o desassoreamento da represa de captação de água de Santa Fé? Por quê? Porque no início não tinha conservação de solo. Quer dizer, toda a água da chuva, juntamente com os sedimentos de solo, descia para o leito do córrego, que eram depositados na represa de captação de água. Com isso foi assoreando esse córrego. O córrego e a represa. Com o trabalho de conservação, quer dizer, a água que escorre para o córrego hoje é uma água praticamente sem nenhum sedimento.
E a maior parte dessa água é infiltrada no solo, infiltra no solo e alimenta o lençol freático. Esse trabalho é a médio a longo prazo. Nós já estamos assim colhendo frutos do que nós plantamos. A gente vai a algumas propriedades, você vê como aumentou o fluxo de água. O ano passado eu fui numa propriedade aqui em Santa Fé, você vê, foi no meio do período da seca. Você vê a vazão que tinha de água no ladrão d'água, por quê? Porque o produtor, ele isolou as nascentes, reflorestou. Para você ter uma ideia, para o ouvinte ter uma ideia, hoje no município de Santa Fé do Sul nós temos 90 nascentes. Dessas 90, apenas 20 estão isoladas e preservadas. Então, gente, isso daí é um trabalho assim intenso, é um trabalho importante. E nós temos que pensar também, não é só na gente, também nas gerações futuras. Para os nossos filhos, para os nossos netos. 90, 20 estão devidamente preservadas ali. E as outras? As outras... Elas vão ser preservadas, vamos dizer assim? Então, é o seguinte, como a propriedade é particular, nós não temos autonomia para obrigar o produtor a fazer o isolamento, tanto da PP quanto da nascente. A gente entra com a parte de educação ambiental e, de alguma forma, ajuda financeira. A financeira que eu falo assim, doação de mudas, muitas vezes a gente procura o site ver se tem material... Assistência técnica. Assistência técnica. Então é um trabalho assim que a gente depende da boa vontade do produtor. Nós não podemos chegar e obrigar o produtor a isolar. Não pode chegar e falar, você tem que preservar essa nascente aqui, vai ser feito isso, e a gente vai fazer, a gente vai te ajudar. Não pode. Não, a gente apenas entra com a parte de orientação. O produtor tem que querer. Tem que ser parte, tem que ter um consenso entre a assistência técnica e o produtor rural. Mas se vocês observarem que a nascente está sendo prejudicada, pode acionar a justiça, procurar ir para poder... O Ministério Público tem autonomia para isso. Se for constatado que essa nascente ela está prejudicando, que a degradação ambiental dessa nascente está prejudicando o fornecimento de água, a lei existe, Existem as leis ambientais, tem como acionar. Mas como nós não somos órgão fiscalizador, nós somos órgão de extensão rural, a gente tem conversado, e o pessoal tem aderido também, assim, mas é uma coisa mais lenta. E esse assoreamento, esse comprometimento das nascentes ocorre por quê? A maioria por pisoteio de animais, tá? Como elas estão abertas e formadas por pastagem, então o gado transitando nesse local vai causando, né, o assoreamento dessa nascente, vai comprometendo o fornecimento de água. Até porque, Renan, como a propriedade é particular, e ele, quando o produtor compra ou herdou ali, ele herdou uma área total. E muitas vezes ele não quer, entre aspas, perder essa área. Até é uma questão de discussão, já ouvi algumas discussões, alguns projetos de lei, onde se o produtor preservar essa área, isolar essa área, ele teria que ser recompensado pelo Estado ou pela federação. Eu já sou, como jornalista, a opinião minha é bem ao contrário. Sim. Eu acho que ele deveria preservar, ele não está fazendo mais nada que a obrigação. Por quê? Porque é cuidar do meio ambiente, é uma obrigação de todos nós. Eu acho que o produtor não deveria cobrar essa remuneração, seja pelo governo aí, enfim. Eu acho que tem que ter, claro. Você pode. É que existe casos e casos. É um incentivo para o produtor preservar. Porque se você jogar tudo isso nas costas do produtor, né, mais essa ação, mais esse custo, você também está muitas vezes inviabilizando a propriedade rural dele. O cara já gasta e vai ter que gastar com preservação. Porque nós estamos falando e muitas vezes imaginando que vai comprometer ali 1% da propriedade dele, mas existe casos que compromete uma grande parte da propriedade. Então, há casos e casos a serem estudados, por isso que sempre tem que se avaliar e não penalizar, é o que nós estamos querendo dizer aqui, que não penalizar o produtor rural. O produtor rural ele tem que estar informado, assim como também os munícipes que residem na área urbana, que é necessário fazer essa preservação, mas é claro que não tem como nós chegarmos lá, e isso é até uma questão econômica e social, de ir lá e obrigar, olha, isola todas as APPs, faz aí, custe o que custar, porque na verdade nós sabemos que muitas vezes se torna inviável a produção, não a produção agrícola, porque ele já não vai operar, por exemplo, cultivar na APP, ele já tem consciência disso. O produtor já sabe que existe um limite, até porque se ele operar ali, aí sim ele é multado. Mas a obrigação de se isolar, de cuidar, é custo, né? Você imagina hoje você plantar aí 2.000, 3.000 árvores e ficar cuidando disso, porque depois que você planta você tem que cuidar. Então então tudo é um custo. Então
tem lados e lados. Eu acho sim, e aí pensando em nível de governo federal e consequentemente governo estadual e não o município, porque também nós não podemos jogar tudo em cima do município, o governo federal e o estadual teria que sim pensar numa forma de compensação por esse uso. Hoje não tem essa compensação. Hoje não tem nada. Inclusive, eu falo de compensação, Renan, e aí é uma ideia, tá? Estou falando aqui como munícipe, como, né, político, secretário da Agricultura, eu entendo que a federação e o estado devem sim esse suporte para o produtor rural e inclusive depois, quantos por cento da sua propriedade foi, entre aspas, inutilizada para produção? Tanto, você vai ter uma compensação financeira mensal ou anual para que isso. Em outros países, por exemplo, se tem um problema econômico com o leite, para o cara não vender todas as vacas dele, ele é compensado para ele manter aquelas vacas lá, mesmo que o custo esteja abaixo do preço de venda. Então nós temos que pensar nisso, e eu sempre vou defender como médico veterinário, hoje secretário da Agricultura e colunista aqui para passar informação para o campo, sempre vou defender o homem do campo. Ele tem que ter o seu lado aí. E em cima disso eu já queria só dar um minutinho aqui para o Varg passar para o Marcelo e perguntar para o Marcelo, que é outra polêmica. Como que tá? Vai ser cobrado o uso da água na área rural, Marcelo? Nós sabemos que não é uma coisa de Santa Fé nem do SAI. Nós já queremos deixar isso bem claro. Eu já ia até... É uma questão aí ambiental, da Agência Nacional de Águas. Eu queria perguntar para o Marcelo que pé que está isso, quais as ações que têm sido feitas, porque é mais uma, vamos dizer assim, uma bomba, uma polêmica que está soltada, querendo soltar no colo do produtor rural. Ok, bom dia Renan, bom dia Wagner, bom dia ao secretário Zé Emídio, bom dia a todos os ouvintes. Essa questão está sendo discutida dentro do comitê da Bacia de São José dos Dourados. Hoje o município de Santa Fé do Sul tem seus representantes. Eu sou um representante, onde nós temos direito de voto. E em todas as reuniões ficou claro que o uso rural não será cobrado. Então essa informação é importante passar para todos os munícipes, os proprietários rurais do município de Santa Fé do Sul, para deixar eles tranquilos quanto a essa cobrança, que não vai existir. Por outro lado, nós temos uma legislação estadual que parte do DAE, Departamento de Águas e Energias Elétricas do Estado de São Paulo, que exige a documentação do seu poço. O que é a documentação? Você outorgar, você ter um documento para você fazer um uso consciente daquela região. Por quê? Porque eles querem mapear onde está sendo feito o uso. Porque já pensou uma determinada região, um bairro. Num bairro você for lá e colocar 50 poços. Você vai estar puxando toda a água ali do lençol, deixando ali então uma área sem a preservação, a consciência do que deve ter. Que é sempre usar de forma consciente. Então eles querem ter um mapeamento para ver o que pode ser outorgado, o volume que pode ser extraído de todos os poços e outros usos. Na verdade, quando fala outorga, não é só o poço semi-artesiano ou artesiano, cisterna, são todos os usos, desde um barramento, uma captação superficial no córrego, um tanque escavado. Você tem que fazer outorga de direito de uso ou uma outorga de dispensa. Então esses são os documentos. Hoje está bem mais simples, o DAE facilitou. Tanto que a dispensa de outorga é um documento declaratório, você tem que entrar no sistema e preencher as informações. Tanto quanto a outorga de direito de uso. As taxas estão bem mais baratas. Hoje uma dispensa de outorga, a taxa de projetinho é R$ 26,50. Direito de uso é R$ 260,50. Então facilitou. Agora voltando no nosso município aqui, o SAI, preocupado com essa questão da água e preservação, até por ser uma das ações do programa Município Verde Azul, o recurso hídrico, o SAI, quando foi procurado pelos proprietários rurais do bairro ali da Cabeceira Comprida, fez uma reunião, entendeu o assunto, o que precisava ser feito e falou como nós podemos ajudar eles, fazer nossa parte, né, uma responsabilidade compartilhada. Propôs então que o SAI pegasse e
que fizesse todo esse trabalho de projeto, né, fazer o outorga, a dispensa de outorga para cada uso dessa bacia da cabeceira comprida, que são 172 notificações que foram apresentadas pelo DAE, a fim de dar para ele um documento e a gente ter o controle. Por quê? Porque esse córrego cabeceira comprida é um afluente, né? Ele é o que abastece nossa represa. Então é nossa preocupação também ter essa conservação ambiental e a conservação desse recurso hídrico. Porque essa represa ela abastece parcela do município. Não toda, porque hoje tem bairros que já tem um poço semi-artesiano, um poço artesiano ou semi. Esses bairros novos, né? Mas a represa ainda contribui aí com mais de 60% do município, né? Abastecimento. Então é importante. Então essa é a responsabilidade do SAI, em responsabilidade compartilhada junto com os proprietários rurais em preservar e documentar e conhecer todo o uso dos recursos hídricos naquela região. José Emídio, eu tenho uma dúvida até para perguntar aqui para o Marcelo. Existem regras para o abastecimento de uma propriedade rural? E em Santa Fé do Sul, parte da cidade é abastecida não pelo córrego, mas pelos poços, né? Vai ser 100% assim no futuro? Sim. Duas perguntas assim, uma do produtor, umas mais voltada aí para a cidade. Tá. Então, o produtor, quando ele tem um poço semi-artesiano, para abastecer ele, seja abastecimento do animal, né, ou até mesmo o consumo ali, né, familiar, ele pode ter um consumo, ele vai declarar. O DAE faz uma análise, estando dentro dos volumes permitíveis, tudo bem. O que é o volume que eles entendem? Até 15 mil litros para captação subterrânea, entra num dispensa de outorga. Captação superficial é 25 mil litros dia. Então, 15 mil litros dia captação subterrânea e 25 mil litros superficial é dispensado. Acima desse volume dia é outorgado também. Só que eles fazem um estudo, por isso que eles querem conhecer. Eles fazem um estudo daquela região onde está o poço, para entender se ali não vai fazer um uso maior do que o permissível, porque tem a vazão, né? Vazão Q710, tem todo um estudo que é feito pelo DAE para depois outorgar esse uso. E a outra questão que você perguntou sobre o abastecimento, grande parte hoje é pela represa ainda, outra parte pelos poços. E sim, a ideia quanto aos novos loteamentos, eles entregar o loteamento equipado, né? Com poço semi-artesiano, já com toda a estrutura pronta para estar abastecendo. Maravilha. Isso, a questão rural que eu entendo superficialmente, e para ficar mais claro para o produtor, o que o DAE está querendo fazer e que está tendo essa fiscalização e que teve a fiscalização na cabeceira cumprida apenas, que ela foi sorteada, vamos pôr assim, em alguns municípios de Rio Preto para cá foram sorteados alguns municípios e nesses municípios uma nascente, vamos pôr. E aqui, como é a principal nascente do município, que abastece a represa, foi sorteada a cabeceira comprida para ser fiscalizada. E o pessoal veio e fiscalizou de que forma? Os poços, ou pessoa que usa a água em outra forma que não tinha outorga, tem que fazer, ou ele está sendo dispensado da outorga, que é o consumo mínimo de água. Eu entendo que o que eles estão querendo fazer, inclusive com essa medição da água com hidrômetro, é fazer realmente um estudo do consumo de água. E mais do que isso, Renan, se você não tem um hidrômetro, você usa sem saber o que está usando. A partir do momento que você tem um hidrômetro, você mesmo vai usar e vai falar, nossa, deixa eu segurar um pouco aqui, usar só o necessário mesmo, né? Não posso desperdiçar porque estão medindo a sua água. Mas não que isso vai representar uma cobrança no futuro, até porque seria muito difícil cobrar do produtor rural, da área rural, essa água, que ele mesmo capta, ele gasta a sua energia e tudo mais. Então, eu vejo como isso. Quanto à questão da legalização dos terrenos novos em Santa Fé, eu acho que foi uma das grandes ações, né, de colocar isso em lei, que todo loteamento novo tem que
ter o seu abastecimento de água, ele tem que perfurar um poço, ele tem que ter a sua outorga, consequentemente, tem um hidrômetro ali e o tratamento de água, mas a água já sair dali, porque senão, com certeza, hoje a represa não estava mais dando conta, porque o consumo era muito alto e nem a prefeitura ou com recurso estadual ou federal ia conseguir perfurar todos esses poços, que a gente sabe a luta que é conseguir recurso. Então, Santa Fé do Sul, através do belo trabalho executado pelo SAI, da administração municipal, tem encaminhado muito bem isso. É um papel da Secretaria da Agricultura, né, cuidar do meio ambiente junto com o SAI, e a gente tem buscado todas essas ações e deixar o produtor e a população sempre consciente do uso correto da água, e é o que nós temos buscado fazer. Eu hoje integro essa equipe aqui junto com o Marcelo e com o Wagner, a gente sabe disso, e a importância que tem a água na zona rural. Sem a água ali disponível, você não tem pecuária, você não tem agricultura, né? Nós temos tudo isso porque se a agricultura hoje, e na maioria dos casos, depender apenas da chuva, ele não consegue produzir o ano todo. Isso é fato aqui na nossa região. O horticultor, ele precisa de uma água bombeada e uma água de qualidade para fazer isso. Então, cada vez mais, e as grandes tecnologias aí de irrigação vão vir para o país cada vez mais. Eu vi que o presidente Bolsonaro está indo com uma equipe, né, e inclusive vão ver a pesca e irrigação em Israel. Porque Israel é um deserto, lá tem as mais altas tecnologias de irrigação, então o presidente está preocupado com isso, em buscar tecnologia para o pescado e para a irrigação. Então, além de buscar tecnologia, nós vamos ter que buscar a conscientização desse uso. E tomara que essa conscientização venha com esse uso da tecnologia, porque, por exemplo, a irrigação hoje, a gente sabe que se uma irrigação normal, a gente tem um desperdício de 60% da água. Eu estava lendo aqui, Wagner, de evapotranspiração, né? Então, se vir tecnologias cada vez melhores, né, de irrigação subterrânea, que a gente sabe que já existe, não vai ter essa evapotranspiração, vai usar menos água, um uso mais consciente, maior produção. Então, é isso. O produtor tem que dar toda a importância para a água que ele tem ali, na medida das suas condições, e eu tenho que falar isso porque eu sei que o custo é alto, ele preservar suas nascentes. Se precisar de orientação técnica, nós estamos abertos, e a população tem que também ter a consciência aí, já falando até dessa questão dessa semana, das grandes importâncias que tem, e ações que têm sido feitas comemorando o Dia da Água, aí, dia 22 de março, nós temos que ter toda essa consciência. E Wagner, existem algumas ações que vão ser feitas ainda essa semana, né, com o pessoal das escolas, né? Então eu queria que você falasse isso e depois o Marcelo pudesse estar falando também. Nós temos uma reunião importante na sexta-feira do FEIDRO, né? E que a gente pudesse estar falando sobre isso e já passando para o encerramento do programa mais uma vez. Nós estamos nessa semana, né, comemorativa ao Dia Mundial da Água. Sexta-feira, né, nós vamos visitar a nascente modelo e uma nascente que nós estamos recuperando, né? Então nós, junto em parceria com o SAI, com a Secretaria de Educação, nós vamos levar alunos nessas áreas, né? Mostrar o que é e a importância de uma nascente, de um APP. Nós vamos fazer um plantio simbólico nessa área. As áreas já estão reflorestadas. Nós vamos fazer um plantio com as crianças, explicar como se faz o plantio de uma muda, o que é uma muda, qual a importância dessa muda para o ambiente, para a vida da fauna e flora do planeta. Então vai ser todo um trabalho, né, de orientação ambiental, assim, e porque nós temos que trabalhar assim, priorizar mais essas gerações futuras, né, porque elas têm todo o potencial para mudar, né, o que está acontecendo no planeta. Ô Zé, complementando o que você citou com relação à microbacia da cabeceira comprida, só para o produtor entender, porque o pessoal me indaga direto essa questão. É o seguinte, tem 3 microbacias na região que estão sendo usadas como modelo. Uma em Votuporanga, uma em Fernandópolis e uma em Santa Fé. Santa Fé é a microbacia do Córrego da Cabeceira Comprida. Então, os órgãos ambientais competentes estão fiscalizando essa microbacia, tentando usá-la como modelo. Quer dizer, toda a parte conservacionista, quer dizer, entra a parte de conservação do solo, proteção de nascente, APP, isolamento, plantio, outorga dos poços. Então, futuramente, essa fiscalização ela vai ser irradiada a todas as microbacias do município. Então, eles pegaram uma modelo,
que é aqui em Santa Fé. Dessa microbacia, todas serão fiscalizadas, né, e exigidas que se adequem às legislações ambientais. Então isso não é uma coisa, é um ponto passivo. Nós tivemos reuniões já com os órgãos competentes, né, já foi passado isso para nós. Então, e assim, o município está à disposição desses produtores para estar dando toda essa assistência, como o SAI tem feito. E não foi o município que escolheu, né? Foi um sorteio aí, a questão ambiental. Porque muitas vezes o pessoal fala, tá pegando, vamos usar uma palavra assim, não, tá pegando no pé lá da cabeceira comprida. Não, nós estamos dando o suporte necessário. Assim, o que pesou muito em escolher a microbacia do córrego da cabeceira comprida foi porque o córrego é responsável pelo abastecimento urbano do município. Então isso daí pesou muito. É o principal de Santa Fé, né? E outra questão também, que essa microbacia do cabeceira comprida, nós tivemos um trabalho intenso com relação ao Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas, tanto é que Santa Fé ficou entre os primeiros colocados, né, nesse trabalho de ambiental no estado. Inclusive, na época, pelo nosso trabalho no município, né, eu fui contemplado com uma viagem num congresso lá no Mato Grosso. Foi em virtude desse trabalho que nós fizemos aqui no Cabeceira Comprida. Outra questão importante que eu quero deixar aqui, aproveitar a oportunidade, é com relação às outorgas de poços. Quem for perfurar um poço hoje, o produtor deve exigir da empresa que vai fazer a perfuração a outorga, a regularização desse poço. Muitas vezes as empresas perfuradoras de poços não orientam o produtor. Eles chegam, eles perfuram o poço, viram as costas e vai embora. Quer dizer, aí toda a responsabilidade passa a ser do produtor. Porque é o seguinte, toda empresa de perfuração tem que ter um engenheiro responsável, um engenheiro de minas, um geólogo. Então, ela é obrigada, ou seria, entre aspas, obrigada a fornecer a dispensa ou a outorga propriamente dita. Mas na maioria das vezes, o que eu tenho observado, eles não divulgam isso para o produtor. Quer dizer, porque a responsabilidade da empresa, a hora que ela está perfurando, ela saiu da propriedade, toda essa responsabilidade cai no ombro do produtor. Então, estou aproveitando aqui o meio de comunicação para avisar os produtores. Você vai perfurar um poço, já conversa com o proprietário da empresa para entregar o poço regularizado. Porque é uma dor de cabeça mesmo que você vai ter. Tá? A gente está à disposição para orientar, até para fazer essa outorga. Mas, na realidade, essa obrigação, pelo menos de orientar, é da empresa de perfuração. E a gente vê que não tem acontecido isso. O pessoal vai lá, perfura, vira as costas e vai embora e deixa, vamos dizer assim, a bomba na mão do produtor. Então vamos ficar atentos a isso daí e exigir que a empresa já faça o serviço completo, a perfuração e a regularização. Isso aí. Uma coisa importante que eu queria colocar também para todos os ouvintes aí, que tanto o prefeito Ademir quanto o senhor Armando, o superintendente SAI, eles estão preocupados com toda essa questão dos recursos hídricos do município. E prova disso é que tem participantes, né? Colocaram participantes, indicaram no comitê da Bacia São José dos Dourados, onde nós temos reuniões com frequência, discutindo assuntos. E agora o prefeito está aí assumindo aí o conselho estadual, né, da microbacia aqui, do comitê, para representar e ter direito de voto a nível estadual quanto aos programas e ações que podem ser abertas para o próprio município financiar e colocar o projeto dentro do seu município. Então é algo muito importante, que é mais uma conquista aí que o prefeito vai conseguir tendo direito de voto e levando nossas ideias de projeto a nível estadual, né? Para que possa assim ser liberado o recurso e implantado aqui no nosso município. E só colocando também essa questão das outorgas aí, que o SAI está com as portas abertas lá para orientações, assim como a cada agricultura, com o Wagner, o engenheiro Wagner. Não está difícil, acho que não está difícil, e é muito importante essa documentação. Então nós estamos aí com as portas abertas para estar dando todo o suporte aí. Isso aí. Renan, mais uma vez, então, deixar à disposição a Casa da Agricultura, a Secretaria da Agricultura de Santa Fé do Sul, o SAI Ambiental,
sempre à disposição do produtor rural para que possa melhorar a sua produção, mas também a questão da preservação do meio ambiente. Eu quero agradecer aqui o Wagner e o Marcelo por estar aqui, para a gente poder estar passando essas informações para o homem do campo. Muito obrigado. Maravilha.